Pra que tanta alteração, mano? Pra que tanta alteração? Que suas edições estão meio abaixo do usual, tá ligado? Realmente acho que seu tempo no Geek acabou, mano. Sem ofensa, é só desistir mesmo. Ai, cara, nunca mais eu pego 2 vídeos do Marquinhos na mesma semana, sério, cara, não dá. Não sei nem por que tu espera que a galera vai gostar da tua edição. Hoje em dia é fazer pra ganhar o dinheiro, mano. Porque assim, questão de qualidade, tu tá atrás da galera nova, não tem o que fazer, mano. Segue em frente. Cara, parece que você tá desesperado pra entregar, mano. Opa! Eu sou o Realista e eu edito rap de anime. Como vocês já devem estar sabendo, eu editei Zoro, do Marquinhos. Mas não só isso, eu editei Yuta também. Mas não foram meramente edições normais. O diferencial dessa questão é que eu editei elas ao mesmo tempo. Por quê? Bom, vocês vão entender o porquê. Eu sempre organizo minha semana da seguinte forma. Dos 7 dias da semana, eu separo 6 pra editar, deixando sempre o domingo livre. Isso quando não me pedem 1 trilhão de alterações. Ai. A média de cada edição normalmente são uns 30 segundos. Então eu separo uns 3 dias pra cada edição. Ou seja, toda semana eu edito 2 vídeos, totalizando uma média de tipo 1 minuto na semana. Porém, amigos, geralmente eu pego um do Ninja, outro do Unirap, um do Unirap, outro do Marquinhos. Mas dessa vez eu peguei 2 do Marquinhos. Bom, em minha organização meio que era pra ser simples ali. O primeiro dia eu fazia o storyboard e as magics, o segundo dia eu fazia as câmeras e animações, e o terceiro dia eu finalizava as comps e era só partir pra baixo. Dia 1. Bom, eu tinha que fazer as magics nesse dia, então eu acabei... Pior que aqui é só um monte de criança de 9 anos de idade, né, mano? Sim. E editores de rap de anime, né, mano? Que é a mesma coisa, né? A gente tá o quarteto aqui, mano, exatamente junto. Olha aí, falou zerado, trouxa, lixo, criança, pô. Mano, como é que tem gente jogando esse jogo, mano? É que é jogo de celular, pô. Esqueça às vezes que o mundo tem muitos É mobiles. criança, mano, tão vencendo, tão printando e postando os status, mano. Eu perdi o jogo. Ah, galera. Também, Galera, eu sou muito burro, galera. Gente, eu sou... Já que é. Ai! Gente, Sou burro nada, sou burro nada. Hoje eu vou primeiro a passar. Cheguei no Igor. Eu sei, era pra eu estar recortando as imagens, mas quer saber de uma coisa? Foda-se o vídeo do Marquinhos, mano. O cara quer saber do quê? Do Stumble Guys, caralho. Tem muito recorte de One Piece. Tem muito recorte de Jujutsu, de outros editores que dá pra usar. Não tem por que eu ficar esquentando com recorte, mano. Não tem. Nossa, mano, eu não gosto disso aqui, eu sou ruim nisso aqui, pô. Nossa, mano. É fácil. É dos irmãos? Não! Morri. É briga dos Vai irmãos. ser- Ó, zerado. É você versus o É Batman. você, zerado. mano. É você versus o Batman, zerado. Prove que você é o Batman. Aê! Foi! É muito preparo. Absurdo, pô. É muito preparo. Cinema. Dia 2. Eu estava trabalhando na minha rotina. Mas não tinha muito problema, já que os 2 sons da semana tomariam pouco tempo nas mesas. Então o que tava suave. Bom, isso era o que eu esperava, né? Fiz logo o storyboard, mandei pro Marquinhos. Marquinhos aprovou, então eu fui logo fazendo as mesas que faltavam. Mas terminando de fazer as mesas, eu fui recortar um quadro que eu tinha separado que simplesmente era inutilizável. Mano, por que eu separei essa bosta? Mano, nem a IA de ampliar salvou essa merda. Eu precisei voltar e caçar algum quadro que casasse com essa cena. Mas não achei nenhuma imagem boa que eu não tivesse usado, que droga. Aí eu tive que fazer uma gambiarra muito doida, pegar um quadro que era de um ano. Segredinho nosso, não conta pra ninguém, viu? Tirei a cicatriz pra fazer sentido e meio que remontei aquele quadro que tava meio paia. Olha a mágica da edição. Eu sou bom demais, não tem como sim. Dia 3. Com as masks todas feitas, eu fui logo fazendo as câmeras e animações. Eu precisaria ficar bastante tempo no PC pra terminar as animações e finalizar as comps ainda no mesmo dia. Então, eu tentei, mas... não deu pra mim, não deu muito certo essa ideia aí. Bom, eu até consegui terminar as animações das câmeras e dos personagens no mesmo dia. Mas não teve jeito, eu tive que deixar pra finalizar as comps no dia seguinte. Dia 4. Pra fazer o fundo foi de boa, porque era só pegar alguns fundos que eu tinha já de One Piece e colocar um céu, umas paradas assim, umas fumaças. Que tava top. Pra ser seu, eu tentei me aproximar o máximo possível da referência que o Marquinhos mandou. As sombras um pouco puxadas pro verde e um amarelo de leve ali nos médios. Depois de dar render, eu tava sentindo ainda que as sombras ficaram mais esverdeadas do que eu gostaria. Mas como eu já tinha dado render e já tava bem tarde, eu decidi mandar logo pra ver o que o Marquinhos achava antes de sair mudando coisa. Dia 5. No dia seguinte eu acordei com a seguinte mensagem. Cara, não tá muito na vibe que eu quero, não. Não, ele não. Bom, ele achou que eu não tava seguindo tanto a ref que ele mandou e também comentou que as animações estavam meio travadas. Rapaz. Pensei que talvez estivesse faltando um pouco mais de glow. Pra quem não sabe, glow é tipo um brilho, só que mais um brilho que ele pega nas partes mais claras e se dissipa em volta. Acho que vocês conseguem entender melhor vendo do que eu explicando aqui igual um imbecil. Enfim, apliquei o glow nas comps e comecei a pensar no que mais eu poderia fazer pra lembrar mais essa referência. Como o olho dele tá ressaltado em verde, achei que seria interessante ressaltar todas as partes dos personagens que também estão em verde. Colori a faixa que ele tinha na cintura, colori o cabelo também. Até o olho dele, que eu acho que tá mais pra cinza do que pra verde, eu deixei verde também. Com essa V2 pronta, eu mandei pra ele e ele me disse: Show!
dá pra brincar mais. Olha que diálogo merda. Aqui eu já fiquei doido, mano. Eu queria terminar esse vídeo, eu não sabia o que fazer, então eu tive que me submeter a um dos métodos mais arcaicos desenvolvidos pela humanidade: pedir ajuda dos amigos. Pedi socorro pra dois dos meus editores queridos aí, meus amigos, Danzé e Terpi. Eles me passaram umas dicas do que eu poderia fazer, então eu fui lá e comecei a aplicar. Coloquei umas piscadas no final pra dar mais impacto, deixar a câmera balançando mais forte em as partes que o Marquinhos posturava mais a sua voz. E o Danzé sabe como ele é, ele teve uma ideia de um design de texto aí que valorizaria mais as compras. Mandei logo a comp com um texto pro Marquinhos pra ver se ele curtia e ele não aprovou. Eu estou cansado, chefe. Acabou que tanto eu quanto o Marquinhos vimos que essa parada não tava dando certo, e ele acabou chamando o Cujas, que é outro editor, pra fazer essa estética aí pra gente. Vocês sabem que eu já tava atrasado, que era pra eu ter terminado esse Zoro aqui tem um tempão, então eu fui logo deixando os caras aí se resolvendo aí com a estética, enquanto eu ia editar o Yuta. Mas tinha um problema, né? Sempre tem. Essa música é uma parte 3 de duas músicas do Yuta. E ela só conta a partir do momento que o Yuta volta pra lutar já no corpo do Gojo. Ou seja, quase nenhuma imagem. Na toa que o Lux ficou umas 3 semanas me zoando e zoando o Danzé também, porque a gente tinha que editar isso aqui com 3 páginas. Então aí eu tive que dar uma improvisada usando uns quadros de outros contextos. A vantagem de estar editando Jujutsu, que já tem 1 trilhão de músicas de Jujutsu, é que eu podia selecionar os quadros que já tinham masks de outros editores pra facilitar a minha vida, né? Porque eu não sou nem trouxa, mano. Aí quando eu terminei o storyboard, já era tarde, eu só mandei lá e fui dormir, né, mano? Dia 6! Vocês têm noção que era pra eu estar terminando o Yuta hoje, eu nem consegui terminar o do Zoro, porque eu ainda tenho que fazer a estética dele. Pois é, amigos. É a vida de editor, né, mano? Vida de editor. Bom, o Marquinhos já tinha aprovado meu storyboard, então fui logo fazendo as masks. Minha parte era lenta e geralmente Jujutsu tem muitas masks prontas de outros editores. As masks que eu tinha pra fazer ali tava tudo de boa mesmo, então eu conseguia ver uma luz no fim do túnel. Caraca, mano, olha o shape desse Sukuna aqui, pô. Rapaz. Ai, mano, queria que toda edição fosse assim, mano. Fiz 5 masks, mano, já terminei. Ainda no mesmo dia eu fui fazendo as animações. Agora que eu tinha terminado as masks tão cedo, não era mais um cenário tão impossível terminar as comps até domingo. Mas só pra constar que eu odeio trabalhar no domingo, viu, mano? Mas fazer o que, mano? É meu trabalho. Fui fazer as animações das comps, comecei pelas câmeras bem lentas pra casar com a forma com que ele tava cantando. Fiz o movimento dos membros dos personagens. Ai, realista, não faz sentido colocar o Gojo fechando o olho nessa cena, porque tecnicamente ele está morto. Meu amigo, não é pra fazer sentido não, tá ligado? Não é pra fazer sentido não. É pra ficar legal, mano. E tá legal. Tendo feito tanto as masks quanto as animações tudo no mesmo dia, poderia encerrá-lo com chave de ouro. Aqui estou eu, dia 7. Ou melhor dizendo, domingo. Até agora eu não tinha tido nenhuma atualização sobre a estética do Zoro, então eu continuei editando em Yuta. Já havia feito as câmeras, as animações, agora era só colocar os elementos pra preencher as combos e fazer a CC. Eu já falei que eu odeio trabalhar no domingo. Pras combos que eu já tinha ideia dos fundos, já fui colocando logo. E aproveitei pra fazer a CC também, tirar print e mandar pro Marquinhos ver como é que tava ficando. Enquanto isso, eu tava no trabalho de preencher as compras que faltavam no cenário. Tacava a fumacinha, tacava o predinho, quando do nada o Danzé me manda uma mensagem. Mano, o Marquinhos te odeia. Daí já dá pra imaginar, né? Fui olhar o grupo e tava lá, o Marquinhos reclamando. Claro, é claro que ele reclamou, mano. O realista não acerta uma, mano. Como pode, mano? Diminuí o brilho e tirei um pouco da saturação do rosa. E ajustei também o contraste, deixando as partes pretas mais escuras. Aí eu repliquei isso na outra comp que eu tinha feito e mandei de novo o print pra ver se ele aprova. E sim, ele aprovou. É isso, mano. Não existe glória sem luta, mano. Vamos que vamos. Tamo sofrendo, mas tamo indo. Tamo sofrendo, mas tamo indo. Segui esse mesmo modelo de CC pra outras comps e fui adicionando mais elementos. Fumaça, poeira. Essa parada besta que deixa o vídeo melhor. Mas seja uma ideia bem simples, eu gostei do conceito de primeiro aparecer o Yuta, depois apareceu o Gojo, só que com a cicatriz aqui. Bom, levou o domingo inteiro, mas eu consegui terminar a edição e mandei lá. Dia 8. Eu acordo como? Já acordo com a alteração na boca, mano. Ele reclamou da fonte, mas ele também reclamou das animações. Rapaz, é agora que o caldo engrossa. Bom, ele já não tinha gostado das animações que eu fiz no Zoro e agora de novo ele não gostou das animações que eu fiz no Yuta. E eu quis sem entender, mano. Aí eu expliquei pra ele que eu sempre fiz as animações assim, Shaka, Shadow, Johnny. E sinceramente eu não tava entendendo porque isso de repente virou um problema. Aí ele passou um pouco da visão dele, dizendo que antes as comps pareciam que compensavam a animação linear. E que agora parecia que eu tava meio que desesperado pra entregar. Não tô zoando, ele realmente falou isso. Aí calmamente eu mandei ele a meta. Tô cansado da sua música, da sua cara!
Brincadeira, brincadeira, eu só falei que eu tava me esforçando e que ia pedir ajuda aí pra ver se eu conseguia melhorar essa questão. Eu fiquei assistindo essa edição várias e várias vezes, buscando alguma coisa que eu pudesse colocar, qualquer mínima coisa que eu pudesse fazer pra agregar mais essa edição. Fui colocando umas cidades escuras no fundo e eu acho que isso valorizou bastante as contas. A partir disso, as coisas foram fluindo um pouco melhor. Coloquei uma textura nos olhos do Sukuna, curti, então repeti isso na comp do Gojo. Barra Yuta, né? Não pode esquecer. Pensei em pegar a cicatriz que tava na comp que tinha uns créditos e repetir ela pra outras partes que eu achava interessante. Na comp da morte do Gojo, eu pensei que eu poderia fazer algo a mais. Então eu tirei aquele chão que eu tinha colocado, peguei nos meus arquivos um chão que eu tinha e inclinei vendo se eu conseguia dar mais profundidade pra aquela comp ali. Adicionei mais texto em outras partes também, tipo na comp lá do olho do Sukuna. Resumindo, onde eu achava que dava pra atacar, eu taquei. Sabe aquela comp que o Yuta aparece meio a fumaça lá no corpo do Gojo? Então, eu senti que aquela divisão entre o que era fundo e o que era chão tava muito nítida. Então eu, no auge da minha sabedoria, escureci o chão pra se misturar mais com o fundo e coloquei uma fumaça ali pra meio que quebrar essa divisão. Eu pessoalmente achei que ficou bem melhor. No geral, adicionei alguns grunges pra quebrar esse vazio também que o Marquinhos Cachau tinha dito. Pior que antes eu usava tanto grunge que eu enjoei e parei de usar do nada, mano. Bom, eu terminei de fazer essa alteração, mandei lá como padrão, né? Fui dormir. Dia 9. Minha meta era, tipo, terminar os 2 vídeos em 6 dias. Agora eu tô no dia 9, tá ligado? Eu não terminei nenhum dos 2, mano. Pois é, já era uma terça-feira, eu ainda tava fazendo a alteração da outra semana. Pois é, o Marquinhos gostou das alterações que eu fiz e só pediu umas coisas mínimas ali pra eu mudar. Mas pelo menos o Marquinhos dessa vez foi bem mais objetivo e falou exatamente o que ele queria que trocasse. Porém, como o Ku já tinha mandado a estética do Zoro, eu voltei e montei 2 comps lá copiando a CC e as fontes que eles tinham deixado. Tirei 2 prints de como estavam as comps e mandei lá pra ver o que eles achavam. Enquanto eu esperava o feedback deles, eu voltei pra run do Yuta. Já pra mim é tipo um jogo e o Marquinhos é o boss final. Fui logo mudando os textos lá que o Marquinhos tinha pedido, GG, de boa. Fiz rapidão e nesse meio tempo o Ku já tinha aprovado o que eu tinha feito. Então, ao mesmo tempo que eu renderizava o vídeo do Yuta, eu fazia também as alterações do Zoro. Porque eu não paro, mano. Foguete não tem marcha ré, não. E as alterações aí foi coisa bem boba de fazer, mano. Só peguei a CC, repliquei, peguei os textos, repliquei no mesmo estilo e fé. E quando o Yuta finalmente terminou de renderizar, eu mandei a versão lá no grupo. Posso fazer isso o dia todo. E... tinha nem como, né, mano? Ele aprovou. O Yuta já foi, agora faltava o Zoro, então só esperei a render terminar. Mandei lá no grupo e fui dormir. Dia 10. Boa notícia, Marquinhos gostou. Má notícia, ele pediu pra eu refazer uma comp. Vocês vão nos matar de tanto trabalhar? Vamos tentar. Bom, ele mandou o quadro que ele queria que eu usasse e... o quadro é uma merda. Bom, no anime ele é legal, mas no mangá ele é uma merda. Pra começar que eu tinha que redesenhar. Eu não sei desenhar não, porque eu não sou desenhista, né, mano? Eu sou editor. Segundo que eu não sabia como animar isso aí, mano. Vou fazer o quê, mano? Vou fazer ele dançando forró, mano? Mas eu fui lá assim mesmo, fiz a comp, sabe? Do meu jeito, até que deu pro gasto. E o Marquinhos aprovou. Bom, tá passando aí na tela a minha edição, como ficou o resultado final. Caso vocês queiram ver na íntegra, tá lá no canal do Marquinhos. Acabei demorando bem mais do que o planejado? Sim, mas acontece, né, mano? Acontece. O que eu queria ter terminado em 6, acabou que eu levei 10 dias pra terminar, mano. Pelo visto aí, desde a edição do Ben 10, tá cada vez mais difícil editar o Marquinhos, mano. Só tenho que ter cuidado mesmo pra não cometer mais nenhuma gafe igual aconteceu em outros vídeos, né? Enfim, é isso, tamo junto!